Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Por aqui eu ajudo professoras a ganhar tempo e leveza no dia a dia por meio da inteligência artificial. Eu sou Samuel Protetti, sou especialista em desenvolvimento humano e organizacional e tenho o privilégio de estar na educação aí há 31 anos. E neste episódio nós vamos falar sobre educação e inteligência artificial, o que vem pela frente. Lembrando que no episódio anterior a gente falou do ranço tecnológico, a gente falou também das oportunidades que a educação pode usufruir, passando a utilizar inteligência artificial no dia a dia, né, de tantas professoras da gestão, inclusive das redes escolares. Né? E hoje nós vamos falar um pouquinho desse futuro, do que esse futuro nos reserva. Que futuro é esse que a gente tem dessa junção da tecnologia, especificamente falando da inteligência artificial, com a educação? Então, o primeiro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é onde estamos em relação à inteligência artificial. Em que pé que está essa tecnologia? Né? Qual é a situação? Enfim, qual o cenário atual dessa tecnologia? O primeiro ponto que vou trazer é a respeito da velocidade da mudança. Para vocês terem uma ideia, a IA só tem 2 anos e meio, desde a chegada do ChatGPT. Para se alcançar 100 milhões de usuários, o Instagram demorou 2 anos e meio, o TikTok 9 meses e o ChatGPT apenas 2 meses. Então, dá para vocês terem uma noção da velocidade. Para vocês terem uma ideia, juntando todo o desenvolvimento que nós já tivemos com a IA nesses últimos 2 anos e meio, ele equivale a mais de 20 anos de desenvolvimento tecnológico combinado. Então, é assim, a IA ela vem acelerar e muito todos os processos dentro das empresas, e a escola não vai ficar longe disso não. O que é interessante também é que ela nasce dentro de um contexto de um mundo extremamente volátil, ou seja, um mundo onde a velocidade da mudança é muito rápido. Então, ou seja, você mal consegue entender o que está acontecendo hoje com uma inteligência artificial, de repente já nasce outra, e aí você vê mais uma outra aqui, mas essa resolve isso, aquela faz outra. Então, é um mundo assim, de meses, de semanas. Você faz um curso hoje, daqui 3, 4 semanas você já está desatualizado. Então, é um mundo muito volátil, nesse sentido de que a mudança acontece muito rapidamente. Uma outra característica desse mundo também é a incerteza, ou seja, a falta de previsibilidade. Você consegue prever até um certo ponto. Eu tenho a opção A, a opção B e a opção C. No fundo, no dia a dia é que ele vai dar o tom. Isso é muito parecido com o próprio dia a dia da escola. Né? Você planeja a sua aula, chega na escola, acontece uma coisa, acontece outra, você não consegue fazer mais aquela aula. Então, nós não estamos falando de algo muito distante da escola. Né? E outra coisa, complexidade também desse mundo. Então, é um mundo onde você tem múltiplas camadas conectadas, múltiplos interesses, e um mundo muitas vezes ambíguo também. Ou seja, você não consegue compreender, falta uma certa clareza. Né? O mundo tá tão complexo, tão volátil, tão incerto, que ele fica ambíguo também, porque você não consegue entender exatamente o que é, o que não é, você começa a perder suas referências. Então, pessoal, esse é o mundo que a gente está inserido atualmente, e a escola faz parte dessa complexidade toda de mundo. Né? Então, neste momento, nós temos duas principais tecnologias de IA em andamento, tá? E uma terceira para chegar. A primeira, que é conhecida como também a IA generativa, ela que é o ChatGPT, que é essa que a gente está tendo mais contato, que é o Gemini, o Claude. São os modelos de inteligência artificial que eles são generativos, né? Ou seja, eles geram soluções para nós. Eles geram imagens, eles geram textos, eles geram documentos, eles têm essa capacidade de interagir com voz. Né? Então, nós temos hoje essa capacidade de fazer um plano de aula muito rápido, né? Você consegue criar materiais didáticos personalizados, né? Você consegue adaptar a explicação de conceitos muito complexos. Então, por exemplo,
Você consegue pedir para ele, explique física quântica para uma criança de 5 anos. Ele vai adaptar toda essa linguagem, vai criar toda uma maneira de você falar sobre física quântica. Então, isso é o que nós já temos, né, em mãos, e a maioria delas também em versões gratuitas. Então, essa é o que eu estou vendo ainda muito pouco uso dentro do âmbito escolar, né? As empresas elas já estão mais agilizadas com esse processo. Então, você já tem mais automatização de alguns processos, você tem a IA analisando dados, né, gerando gráficos, fazendo. Inclusive, agora teve até uma propaganda, acho que de Natal da Coca-Cola, que está sendo feito, já foi feito ano passado com IA e está sendo feito agora também. Então, assim, você tem um uso de IA em vários departamentos dentro da empresa. E o grande desafio hoje dos negócios é como incorporar a IA para dentro do negócio como um todo. Na escola, o uso mais, assim, mais corriqueiro que a gente tem visto é para fazer prova. Então, para criar perguntas para prova. Ou seja, é um uso ainda muito básico do ponto de vista do potencial que essa ferramenta tem. Então, na escola, você tem a oportunidade de você analisar, por exemplo, os dados do CNCA, né? Você pode pedir para ele fazer uma análise detalhada, fazer agrupamentos produtivos, né? Então, enfim, você consegue fazer uma série de coisas com a IA. Mas essa é só a primeira das tecnologias de IA, tá? Então, essa é a mais comum e que ainda, assim, do ponto de vista do corporativo, da empresa, já está mais consolidado, na escola ainda está chegando, tá? E aí nós temos um segundo grupo de tecnologia ligada à IA, que são chamados agentes de IA. Tá? Os agentes, eles são os assistentes, os assistentes que a gente brinca que são os assistentes que trabalham 24 horas por dia, 7 dias da semana. A diferença entre a IA generativa e os agentes é a seguinte: na IA generativa, você pede uma solução para ela. Com o agente, ele tem um objetivo específico. Então, um agente ele vai criar, ele tem uma capacidade autônoma muito maior. Então, enquanto lá você está na IA generativa, criando documentos, né, criando figuras e criando vídeos, no agente de IA, eles são agentes especializados. Eu vou dar um exemplo. Nós aqui estamos envolvendo um agente que ele trabalha apoiando a gente no desenvolvimento dos profissionais, ou seja, ele consegue conversar com o profissional e fazer um diagnóstico sobre as competências que aquele profissional tem ou não. Então, isso no bate-papo. Então, ele vai... Isso estou falando, conversando com você no WhatsApp. Então, ele consegue diagnosticar, ele consegue recomendar para você um treinamento. Inclusive, ele consegue te passar os links dos vídeos para você fazer esses treinamentos. Um outro exemplo seria um agente que atuasse dentro da escola e que ele tivesse a capacidade de organizar reuniões com as famílias. Olha que interessante. Ele consegue analisar os dados da sala, saber quais alunos têm tais habilidades e quais não têm. Ele consegue organizar a pauta da reunião e ainda fazer o convite para as famílias para a reunião. Ele coloca na agenda da escola, ou seja, é como se fosse um secretário que ele tem múltiplas funções e ele vai fazendo isso tudo automaticamente, porque você dá o objetivo para ele e ele vai fazendo. Parece coisa assim de outro mundo, pessoal, mas já está acontecendo isso, tá? Isso já existe. Por exemplo, a Associação Nova Escola, eles têm um assistente para elaboração de planos de aula. E gratuito isso. Você pode entrar lá, se cadastrar e ele te ajuda a fazer planos de aula. Isso no WhatsApp. Ele entra em contato com você no WhatsApp, ele fala, e aí, professor, hoje você quer fazer o plano de aula, né? Você quer fazer o seu planejamento e tal. Então, ou seja, é um assistente que vem e te apoia em várias funções, tá? Nós vamos começar a ver esses agentes chegando a partir do ano que vem. A gente vai começar a interagir mais com isso, que o pessoal do mundo da IA está chamando a década dos agentes, tá? Então, nós vamos ver isso chegar logo mais, tá?
E aí existe a terceira tecnologia, e a mais assim, aguardada no mundo das IAs, que é a inteligência artificial geral. Essa daqui, pessoal, é a bomba atômica das inteligências, tá? Eu brinco que é a bomba atômica por quê? Porque é uma tecnologia que ela é a superinteligência artificial, ou seja, é uma inteligência das inteligências. Aqui, ela consegue criar outras inteligências, ela consegue criar agentes, ela consegue fazer, uh, criar, tomar decisões por conta própria. Então, assim, é uma tecnologia que ao mesmo tempo é muito poderosa e ao mesmo tempo muito perigosa. Então, eu não acredito que esse tipo de tecnologia vai ficar disponível como é o chat GPT e como são os agentes. Eu acho que a gente vai ter uma limitação muito grande, porque nenhuma empresa que desenvolver isso daqui vai disponibilizar isso para os meros mortais como os nós, né? Porque assim, não faz sentido, é uma tecnologia muito poderosa. Então, há um grande assim, preocupação em relação ao desenvolvimento dessa tecnologia, mas eu acho que o que tem para nós hoje, e para os próximos 10 anos, 15 anos, vão ser os agentes e ainda continuar com a IA generativa, porque ela tem muito ainda a se desenvolver, a gente tem muito o que aprender com ela ainda. Então, a educação, imagina, pessoal, com todos esses quilhões de tarefas que a gente tem dentro de uma escola, isso podendo ser otimizado com agentes de IA e de uma forma, de um custo muito acessível, né? Porque esse é um dos grandes problemas que a gente tem na educação hoje, não é isso? Eu ouço muito, né? Ah, eu não tenho funcionário, a gente não tem isso, eu não consigo fazer aquilo porque eu não tenho, meu secretário não me ajuda, ou eu não consigo. Então, a gente já consegue bons ganhos com a IA generativa e com a entrada dos agentes é onde a gente vai conseguir realmente uma acelerada nessa parte burocrática aí que tem ocupado os professores, os coordenadores e as coordenadoras, né, as gestoras, muito, pessoal. Então, assim, existe muita oportunidade para a gente hoje na área de educação com essas duas principais tecnologias, então a IA generativa e com os agentes. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre os benefícios, né? Então, olha que interessante, né? Então, a IA, ela é nossa parceira hoje na missão, no cumprimento da missão escolar. Falo para vocês, pessoal, eu não tenho preocupação nenhuma de que a gente vai ser prejudicado com a IA. Basta usar da maneira correta. A gente precisa saber usar ela com responsabilidade, a gente não pode terceirizar a nossa inteligência para ela, a gente tem que permanecer no controle. Então, basta a gente ter certos cuidados com ela, que ela a gente só tem a ganhar. Então, existe uma grande verdade, né, que eu vou trazer para vocês, assim, que a IA não substitui professores, ela liberta professores no final das contas. É isso que ela faz. Ela liberta você dessas rotinas de planejamento de horas e horas. Então, assim, ela liberta tempo para vocês. Então, eu vejo ela muito mais como uma grande apoiadora e assim, libertadora mesmo. Acho que essa é a palavra bem forte, assim. E falo isso por experiência própria, pessoal. Porque, assim, eu consegui desenvolver há 2 anos atrás todo um sistema de gestão de competências para a área de educação, então, tanto para gestores, coordenadores e professoras, por meio da IA. Então, assim, era uma situação tão complexa, né? Então, voltando para os primeiros aspectos que eu falei para vocês do mundo que a gente está vivendo, né? Então, por a gente estar nesse mundo tão complexo, tão incerto, então, assim, quando eu tenho uma IA, com todo esse conhecimento, com toda essa estrutura, com essa capacidade de raciocínio que ela tem, isso me traz muita tranquilidade, porque eu consigo fazer muito mais coisas, eu consigo dar conta dessa complexidade que está aí, que eu não estou dando conta mais com ela. Então, quando eu passo a utilizar, eu falo, nossa, olha que legal, isso aqui eu consegui fazer isso, ganhei tempo aqui, e, nossa, maravilhoso, porque você consegue ter mais impacto. Por exemplo, no nosso caso, que trabalha com impacto na educação, impacto positivo, que a gente busca isso, não tem como eu não usar a IA. E eu não tenho como não incentivá-las também a utilizar a IA, porque eu sei do valor que isso tem, né? Então, quando a gente fala
dessa libertação, né, entre aspas, então ela liberta você do quê? Né? De tarefas repetitivas, de preparação desse material básico, de correções mecânicas de prova, né? Então, por exemplo, você tem um teste ali, então você fica lá, deixa eu ver quanto que esse aluno acessou. Você digitaliza isso e passa para a IA, que ela te dá um resultado na hora, né? Ela te liberta também dessas buscas incansáveis por materiais didáticos. Né? Nós temos aí nós temos 2 inteligências artificiais específicas para professores. Tem o Titi, que é maravilhoso, pessoal, maravilhoso. Super recomendo para vocês conhecerem. O Titi é incrível, né? Ele faz quadrinhos, ele faz isso, faz aquilo, outro, produz material de... Nossa, ele é incrível nesse sentido. Então, nós já temos. E boa parte também do uso do Titi, ele é gratuito. Né? Então, eu quero um uso mais profissional. Maravilha, você assina o Titi, compra os créditos. Né? Ou a sua escola compra isso, né? No caso das escolas particulares, ou no caso das redes públicas, né? E aí, olha que interessante, ele liberta você desse conjunto de tarefas repetitivas. E aí ele libera você para quê? Para que você consiga fazer melhores conexões humanas, para que você consiga ter mais criatividade, para que você tenha mais empatia, que você tenha mais inspiração. Olha só que interessante, pessoal. Eu saio daquele monte de coisa burocrática, pesada, e eu venho para as coisas que realmente a gente fala na educação. Não é isso? Quando a gente vai nos congressos de educação, né, quando a gente vai lá e vê os nossos mestres, né, quando a gente vê lá o Charlot falando, quando a gente vê, enfim, todos os nossos queridos, né, e queridas que nos nutrem, eles nos nutrem pelo quê? Pela parte humana que eles trazem da educação, não é pela parte burocrática. Só que quando você vai fazer educação de fato na ponta, é aí que mora o problema, porque assim, a gente está tão atolado com tanta coisa que não é o nosso objetivo final, que o objetivo final se perde. Então, por isso que eu vejo que essa oportunidade que a IA tem de dar um jeito nessa parte que realmente está nos consumindo aqui, para a gente poder se libertar para fazer realmente aquilo que o Charlot fala, né? Que é assim, que a gente se humaniza na escola. A escola é para humanizar as pessoas. Então, se eu estou dentro de uma escola que está atolada de procedimentos e de burocracias, eu não estou humanizando ninguém no final, eu estou atendendo protocolo, né? Então, é isso, pessoal. Assim, eu acho que é aí que mora o valor do uso, né, e da aplicação da IA. Né? E aí nós podemos falar assim, mas como é que a gente vai implementar essa IA? Né? Então, acho que a primeira coisa tem a ver com vencer o trauma da tecnologia e fazer a mudança do modelo mental. Né? Então, no episódio anterior, eu já falei bastante para vocês de onde vem esse trauma da tecnologia e tudo mais. Fica a dica de vocês assistirem também. Então, mas existia um pensamento antigo que era assim: você estuda, escolhe a profissão, trabalha durante 40 anos e aposenta. Né? Esse mundo que a gente está agora, isso já não funciona mais. Né? Então, o que nós estamos falando? Nesse mundo que é complexo, que ele é incerto, que ele é ambíguo, né? Que ele o que nos reserva, né, esse mundo? Né? Que a gente aprenda continuamente, aprenda todos os dias, a gente experimente caminhos, a gente se adapte, a gente se reinvente, né? E a gente crie oportunidades no dia a dia. E o futuro, ele sempre começa com uma decisão. Né? E eu vejo assim, se eu acredito que o futuro é bom, ele vai ser bom. Eu vou construir um futuro bom. E aí, uma coisa que é muito interessante na educação, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar desse conceito, que é o chamado letramento em futuro. E o que é o letramento em futuro? Então, é essa capacidade de enxergar múltiplos futuros possíveis. Se eu desenvolver aqui, eu consigo chegar nesse lugar. Né? Então, você analisar essas probabilidades, essas implicações, se preparar para essa incerteza. Porque não quer dizer que é incerto que é ruim. Percebe não? Se ele é incerto, olha que legal, eu posso criar a possibilidade que for de futuro. Né? E eu tenho que também gerar em mim essa capacidade de se adaptar, de não sofrer com isso, sabe? É o que a gente tem falado muito de resiliência emocional também. Então,
olha só que interessante. Para a gente falar de letramento de futuro, eu tenho que entender esse primeiro aspecto que eu trouxe para vocês desse mundo, né, incerto, complexo, ambíguo, né? E olha que interessante, né? Quando a gente começa a falar de competência para o futuro, é, quando a gente olha para o Fórum Econômico Mundial, ele já para 2030, ele previu as seguintes competências. Eu vou ler aqui para vocês aqui, ó. Pensamento analítico, pensamento criativo, resiliência, flexibilidade, agilidade, motivação e autoconsciência, curiosidade e aprendizagem contínua, alfabetização tecnológica, confiabilidade e atenção aos detalhes, empatia e escuta ativa, liderança e influência social, controle de qualidade. Percebam que a maioria das competências que a gente tem aqui são competências sociais e humanas, percebe? Não estamos falando de competências técnicas, percebe? A pessoa que vai lidar com essa IA, ele tem que ser criativo, ele tem que ter resiliência, tem que ter flexibilidade, ele tem que ter agilidade, tem que ter motivação. Olha que interessante. Então, assim, se eu não vejo um futuro na frente, como é que eu vou me motivar? Como é que eu vou motivar esse aluno com essas possibilidades? Então, por isso que, quando a gente fala de letramento de futuro no âmbito da escola, olha que interessante, né? E quando a gente fala, por exemplo, mas o aluno que o mundo precisa, que aluno que é esse, né? Então, ele é um aluno que tem uma capacidade de solucionar problema, principalmente problemas complexos. É um aluno criativo, é um aluno que sabe se adaptar, é um aluno que sabe colaborar com o humano e com a inteligência artificial. É um aluno resiliente, é curioso. Percebe, pessoal, que está bem diferente do que a gente está vendo hoje? Né? Hoje a gente tem visto crianças que estão hiperexpostas aos eletrônicos e a gente está fazendo tudo ao contrário. Né? Então não é que a gente está no mundo da IA que eu tenho que liberar IA para crianças de 7, 8, 9 anos, percebe ou não? Não é para a gente poder liberar toda essa parte de tecnologia. Nós temos hoje, para lidar com as tecnologias, a gente tem que ter uma base humana muito sólida. Aí sim a gente vai conseguir lidar com a tecnologia. Agora, se a gente não trabalha essa base, a tecnologia não serve de nada, pessoal. Percebe? Porque ela vai ser muito mais destrutiva para a gente. Então, olha a importância hoje da educação infantil, olha a importância dos anos iniciais aqui, sabe? Sem eletrônicos. Não precisamos ter eletrônicos. Ou se for fazer uso de eletrônico, faça estritamente pedagógico. Né? E olha só, o que passa a ser o professor, então, nesse contexto todo, né, quando a gente fala do uso da IA? Então, o professor ele passa a ser um curador de experiências. Olha que interessante, pessoal. Ele escolhe aquela experiência que ele vai proporcionar para aquela sala. Ele não é mais um transmissor de conteúdo. Percebe? Ele é um curador, ele é um criador de experiências. Né? E olha que interessante. Você vai ter que resgatar também esse conhecimento sobre a aprendizagem. Né? Então o professor ele passa a ser um designer de aprendizagem. Então ele cria jornadas personalizadas para os grupos. Né? E aí, isso estou falando já no F2 ali, já no uso com uma interação um pouco mais com as inteligências artificiais. Né? E olha que interessante, pessoal, ele é um mentor emocional. Então é um foco que a IA nunca vai poder fazer. Mas a IA não faz isso, pessoal. Tá? Ela não foi feita para isso. Tá? Quem faz isso é o professor, é o psicólogo, é a família. Né? E ele passa a ser, então, um grande inovador pedagógico. Ele testa novas abordagens, ele vê o que aquelas crianças... qual a capacidade de resiliência delas, qual a capacidade de criatividade que eles tiveram. Olha que interessante. Então, o quanto que muda a educação daqui para frente. E aí a gente entra nesse conceito que num conceito híbrido. Então, é humano mais IA. Né? O quanto que essa combinação entre essas duas capacidades, aonde que a gente pode nos levar. Né? Então, por exemplo, o humano, eles são ótimos, né? Nós somos ótimos em fazer perguntas, né? Em criar conexões inesperadas. Eu junto isso com isso, né? Aquela criatividade. A IA não tem isso, pessoal. Tá? Nós entendemos contextos emocionais, né? A gente julga valor e ética, e a gente tem capacidade de inspirar e motivar outras pessoas. Né? E a IA ela é ótima para processar grandes volumes de dados.
ela lembra de tudo, ela não esquece, ela tem um banco de dados gigantesco de várias áreas do conhecimento, e elas têm uma capacidade de executar tarefas repetitivas muito melhor que nós. A gente tem preguiça, né? A IA não tem preguiça, e ela também funciona 24 horas, 7 dias na semana, né? E aí, pessoal, olha só, temos uma provocação que é rumo. Então, assim, na conexão entre humano e IA juntos, então, assim, o quanto que a gente não consegue criar, o quanto de extraordinário desse futuro, desse mundo que a gente não consegue trazer, né? Olha, para vocês terem uma ideia hoje, um adolescente que domina as ferramentas de IA, um adolescente de, vou colocar aqui, 17 anos, tal, com um conhecimento de IA aprofundado, ele pode competir com uma empresa de 20 anos e com centenas de funcionários. Tem vários exemplos, pessoal, de aí em volta do mundo hoje, de uma pessoa só tocando uma empresa com um monte de coisa. Então, ou seja, e essa capacidade ela é distribuída também. Olha só a oportunidade que a gente tem para os interiores do Brasil. Olha a oportunidade que a gente tem para as periferias das grandes cidades do Brasil e do mundo. Então, assim, de certa maneira, você tem um acesso muito facilitado para isso, porque você consegue também acessar por celular, né? E aí a gente cai, olha só que interessante, existe uma competência, agora eu também estou falando de futuro, então estou trazendo coisas mais fora da casinha também, né? Então, existe um que a gente chama de uma competência quimérica, né? Que é essa fronteira quando você passa a utilizar a IA de uma forma tão profunda e tão internalizada dentro de você, que aí você passa a ter essa competência quimérica, né? Que é essa junção, né, do mitológico com o humano, né? É muito interessante isso daqui. Depois vocês podem dar uma pesquisada, quem quiser. Eu posso até deixar depois aqui na descrição um pouquinho mais sobre isso. Então, por exemplo, o que é um talento quimérico, né? É um médico utilizando a habilidade de programação de uma IA, que ele cria um app de saúde para ajudar milhões de pessoas, né? É um médico com mais uma capacidade de comunicação, que vira um influencer de saúde com TikTok e tal. Por exemplo, eu mesmo aqui me coloquei para fazer esse trabalho de disponibilizar conteúdo aqui no digital, tudo com o uso de IA. Não que eu não queira ninguém trabalhando comigo, mas é porque eu quero experimentar. Eu coloquei isso como um experimento. Como que é, Samuel, você utilizando várias ferramentas de IA e criando várias ferramentas e conhecendo e tal. Então, eu estou no caminho de tentar desenvolver essa competência quimérica aqui, né? De trazer esse... Antigamente chamava de biônico, né? Agora nós estamos falando de quimérico. Né? E aí, pessoal, voltando assim, de que forma, né, que a gente pode integrar isso? Então, uma pessoa que tem um talento desse, um talento quimérico, é uma pessoa que consegue ser interdisciplinar, ele consegue, porque como ele sabe fazer as perguntas certas dentro de cada uma das áreas, então ele consegue navegar dentro de várias áreas do conhecimento e começa a cruzar essas áreas do conhecimento. Então, isso que é tão difícil da gente fazer na educação, que é a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, olha que interessante, a gente consegue fazer isso se utilizando das ferramentas de IA. Né? E aí, pessoal, para a gente fechar aqui, queria dizer para vocês que o mundo ele é cheio de oportunidades. E o nosso papel é ensinar a lidar com esses desafios e também com todas essas soluções que estão aparecendo aí. E eu quero desejar para vocês que vocês tenham um ótimo futuro com a IA, trazendo a IA para a vida de vocês, trazendo mais leveza, que vocês economizem tempo, que sobre tempo para vocês deixarem o autocuidado de vocês em dia. Então, isso é o que eu mais quero, o que eu mais desejo quando eu coloco aqui essas informações de IA para vocês. Mais uma vez, agradecer imensamente vocês e até a próxima.